aqui está dizendo: não se turbe o vosso coração. Ou seja, essas coisas que vão acontecer aqui não é para trazer medo para nós, até porque boa parte do que vai acontecer aqui não é necessariamente para a igreja, mas para quem ficar. Para quem faz parte da igreja de Deus, a escatologia e o arrebatamento não é medo, é esperança. O arrebatamento é esperança. O arrebatamento é esperança porque os mortos ressuscitarão e nós, se estivermos vivos, seremos arrebatados. Escatologia é uma palavra, é grega, claro que nossa língua ela herdou muita coisa da língua grega, significa o estudo das coisas finais, dos acontecimentos finais. Essa é a definição de escatologia. E hoje eu me proponho a fazer apenas uma introdução dos 10 principais acontecimentos escatológicos listados pelo apóstolo João. Como eu disse no início, boa parte do que nós aprendemos de escatologia é Bíblia e outra parte é especulação. Por que eu digo isso? O apóstolo João, quando ele teve as visões, Deus disse para ele: João, o que tu vê, escreve. E João foi fiel. Ele apenas viu e escreveu. Perceba que em Apocalipse João não tem o trabalho de explicar nada, ele só descreve. Esse trabalho de explicar ficou para nós aqui, os estudantes da Bíblia, de correlacionar as passagens do Antigo e do Novo Testamento, abrindo parênteses e dizendo que escatologia não é apenas uma coisa que acontece somente no livro de Apocalipse, mas nós vemos escatologia em Isaías, nós vemos escatologia em Daniel, que é a miniatura de Apocalipse. Na verdade, parte do que João ampliou no Apocalipse, a miniatura está em Daniel. Nós vemos também muito conteúdo escatológico no livro de Zacarias, vemos muito conteúdo escatológico no livrinho de menos de um capítulo de Sofonias, e convenhamos, não é um assunto fácil. Tanto é que o apóstolo Pedro, ele reconheceu que a pregação de Paulo sobre isso era uma pregação difícil. Pedro, que andou com Jesus, reconheceu. Ele disse que há coisas que Paulo falava sobre a volta de Jesus e os tempos do fim, que era difícil de entender e que muitas pessoas, por não entenderem, ensinavam errado. Mas aqui vamos propor apenas uma introdução dos principais acontecimentos. Então pode passar para o segundo ponto, para o segundo slide. O primeiro acontecimento que marca a grande trajetória do arrebatamento é a ressurreição dos mortos. Mas antes de tratar disso, eu quero esclarecer um fato importante. Os últimos dias não são os nossos, não começaram conosco, corrigindo a frase. Os últimos dias não começam com a nossa geração. Quando a Bíblia fala de últimos dias, normalmente a gente associa a nossa geração atual. Mas os últimos dias começam a ser contados a partir da ressurreição de Jesus. É a partir daí que a escatologia começa a se desenvolver como se fosse um rolo de linha. Começa com a ressurreição de Jesus, especificamente com o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. A gente volta um pouquinho a Joel 2,28, tem uma profecia que inclusive Pedro repete no dia de Pentecostes, em que o profeta disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Vou parar até aqui e não vou ler o restante do versículo, só para a gente entender aqui o seguinte, que os últimos dias começam ali, na ressurreição para o Pentecoste. É tão verdade que naquele dia de Pentecoste, histórico, todo ano acontecia a festa de Pentecoste, mas aquele ano foi diferente, porque houve conversão, houve derramamento de Espírito e houve a inauguração dos últimos dias. Começa a partir dali, de maneira que os discípulos de Jesus, eles acreditavam que Jesus voltaria naquele século. Até o ano 100, mais ou menos, depois de Cristo, os discípulos acreditavam que Jesus ia voltar ali, por ali. É por isso que alguns vendiam tudo que tinha. Eles vendiam tudo. Não era só por uma questão de caridade, é porque eles entendiam: ora, se Jesus não vai demorar a voltar, então eu vou me desfazer de tudo e vou distribuir aos pobres. E Jesus não voltou naquela época. E o apóstolo Pedro disse, Paulo também falou isso, que não era para os irmãos acreditarem que a volta de Jesus seria por ali. Houve um alerta dos discípulos, mas que era para eles estarem preparados. Tanto é isso que o apóstolo Paulo mesmo, ele se inclui como alguém que vai contemplar o arrebatamento. 1 Coríntios 15:52, ele diz assim: e nós, os que estivermos
estivermos vivos, seremos arrebatados. Ele acreditava também que o arrebatamento seria naquela época, mas Jesus ainda não veio. E a gente se questiona, mas os últimos dias começam do Pentecoste para cá. Isso tem aproximadamente 2000 anos. É demorado esses últimos dias, que para nós é demorado, mas na verdade o apóstolo Pedro disse, parafraseando o salmista, que para Deus um ano é como 1000 dias, né? E um dia é como 1000 anos. Então, os últimos dias finais acontecem do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Aliás, até a consumação de todas as coisas, lá no juízo final. Esses são os últimos dias. Percebam que é muita coisa, são muitas coisas. E do Pentecoste para cá, aquilo que Joel profetizou aconteceu, está acontecendo e acontecerá literalmente. Houve um enchimento de poder, não apenas agora sobre os sacerdotes, mas até escravo agora era usado por dons espirituais. Isso tem acontecido ao longo da igreja. Então, nós percebemos que o primeiro sinal que vai marcar é a ressurreição dos salvos. 1 Coríntios 15, 52. Aliás, o capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo faz uma dissertação espetacular, irmãos, da ressurreição. Ele gasta um capítulo inteiro só para defender a ressurreição, porque curiosamente tinha uns crentes lá na igreja de Corinto, influenciado pela crença dos gregos, dizendo que não ia haver ressurreição corporal. E este é o primeiro fato que acontece: ressurreição dos salvos. Quais salvos? Só os que morreram depois de Cristo? Pelo que entendemos, à luz do contexto geral das Escrituras, no dia em que a trombeta tocar, Caim vai ressuscitar junto com o crente que acabou de fechar o olho e Jesus voltou naquela hora. É a ressurreição de todos os salvos na história da humanidade. Se Adão foi salvo, se Sansão foi salvo, vai ressuscitar junto com aqueles que acabaram de morrer em Cristo e ressuscitaram ao som da última trombeta. Então, agora uma coisa interessante: haverá 2 ressurreições, no mínimo 2 ressurreições. Não pensemos nós que quando a trombeta tocar, os ímpios, como Abel, se ele foi perdido, a Bíblia parece que ele foi, mas não podemos afirmar. Caim, exatamente, o Caim, parece-me que ele se perdeu, não há um dado bíblico para dizer que ele se arrependeu, mas Caim não ressuscita ainda, junto conosco, ele não ressuscita. A ressurreição primeira é dos crentes que morreram em Jesus. E essa ressurreição, irmãos, ela provocou tanta confusão, porque a ressurreição de Cristo, que é o marco inicial e que é o que sustenta a pregação apostólica do século I, ela era considerada escândalo para os judeus. Paulo escrevendo aos Coríntios que a ressurreição era escândalo para os judeus e era loucura para os gregos. Olha que coisa interessante: os judeus tinham uma perspectiva de ressurreição, os gregos tinham outra, a igreja teve outra agora. Lá no livro de Jó, capítulo 19, versículo 26, nós temos a perspectiva da ressurreição física do corpo. O Jó dizia: ainda em carne eu verei o Senhor. Ele dizendo: eu vou morrer, mas ainda em carne eu verei o Senhor. Aqui ele está testificando de que a ressurreição, irmãos, não é apenas a saída do espírito para um plano melhor. É o próprio corpo físico saindo da terra, recebendo uma transformação espiritual para se encontrar com Jesus. Daniel 12, capítulo 2, Daniel 12, versículo 2, nós temos um detalhamento melhor dessas 2 ressurreições. Daniel disse que quando o arcanjo tocar a trombeta, uns ressuscitarão para vergonha e horror eterno, mas outros ressuscitarão para a glória eterna. 2 ressurreições aqui. Então, aquela pessoa que morreu sem Jesus, ela não vai ressuscitar nessa primeira etapa. Ela só vai ressuscitar mais ou menos 1007 anos depois que esse fato acontecer, porque da ressurreição para o juízo final tem muita água para rolar ainda. Vamos adiante? Sobre ressurreição dos salvos, eu espero que os irmãos tenham uma plena convicção de que a doutrina da ressurreição não é, como os gregos pensavam, uma loucura. Os gregos, eles não, Atos 17:34 fala que os gregos, eles não acreditavam que o corpo ia ressuscitar. Existia uma filosofia entre eles lá, que inclusive a Bíblia fala que eram os estoicos, com os quais Paulo debateu em Atenas. Eles acreditavam que podia fazer tudo o que quiser com o corpo.
Inclusive essa filosofia estava influenciando a igreja dos Coríntios, que eles podiam se prostituir, fazer tudo com o corpo, porque, e essa filosofia permanece, porque Deus não se importa com o corpo. Aí os gregos acreditavam que, morrendo o corpo, esse corpo aqui não ressuscita mais. Eles criam uma continuação da vida após a morte, mas não acreditavam na ressurreição física. Queridos, e a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a teologia liberal, ela ensina que Jesus não ressuscitou fisicamente. Ela ensina que Jesus ressuscitou nos corações das pessoas. Claro que Ele está em nossos corações, mas a ressurreição de Jesus é física, literal. Quando Tomé tinha dúvida disso, Jesus disse: Tomé, vem aqui, toca em mim, para provar que Jesus não era um fantasma, uma fumaça, um éter. Jesus comeu, e comeu várias vezes com os discípulos, para testificar que na ressurreição nós ressuscitamos com um corpo, que não é mais esse corpo aqui, claro. O corpo da ressurreição é o corpo de glória. Quem morreu, por exemplo, com a perna amputada e morreu em Cristo, não ressuscita mais com essa perna amputada. Quem morreu com um tumor de câncer em algum órgão, não ressuscita mais com um tumor no corpo. Quem morreu todo esmiuçado, ou morreu afogado, ou não tem mais nem um pozinho dos ossos, vai ressuscitar. E aí os gregos achavam que era loucura, porque como é que pode alguém que morreu lá na época de Caim não ter mais nenhum osso, irmão? Como é que vai ressuscitar? Mas uma vez alguém fez essa pergunta para o meu avô, um crítico da ressurreição, e ele respondeu: você acha difícil alguém ressuscitar, já que não tem mais nem um pozinho do osso? Quem era você 10 meses antes de você estar na barriga da sua mãe? Assim como você não era ninguém antes dos 10 meses, mas é alguém agora, assim é a ressurreição. Pode não ter mais nem um pozinho, Deus vai fazer o milagre de se reconstituir e voltar ao corpo original, mas agora transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, sobre essa ressurreição, irmãos, é esperança. Agora, a perspectiva cristã da ressurreição é muito mais forte, porque Daniel cria na ressurreição física, só que Jesus ele amplia muito mais o conceito, quando Paulo diz que Jesus é a primícia dos que dormem. O que é primícia? Era até uma festa, a festa das primícias dos judeus. Está lá em Levíticos 23, 10 e 11. Paulo em 1 Coríntios 15 e 20 fala que Cristo é a primícia dos que dormem. A primícia era, na verdade, uma porção da colheita. Foi plantada, colheu, daquela porção se apresentava para Deus um pedacinho, um pouquinho. Aquela porção representava a totalidade daquilo que ia ser colhido futuramente. É por isso que Cristo é considerado a primícia, porque Ele, morrendo e ressuscitando, representa aqueles que vão ressuscitar com glória lá no dia do arrebatamento. Então Cristo vem primeiro e depois nós em seguida após Ele. Nós vemos que algumas pessoas ressuscitaram na Bíblia, mas todas ressuscitaram e morreram de novo. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Nós vemos que o filho da sunamita ressuscitou e morreu de novo. Aquele jovem da viúva de Naim, o homem ressuscitou, mas morreu de novo. Jesus foi o único que ressuscitou para nunca mais morrer, declarando que Ele tem poder sobre a morte. E isso agora respinga em nós, porque se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Esse é o argumento de Paulo. Ora, se vocês dizem que Jesus não ressuscitou, então a fé de vocês é vã, não vale. Mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Agora, quanto ao corpo da ressurreição, a gente começa a especular algumas coisas. Como é que será o corpo da ressurreição? Será que nós vamos nos reconhecer no céu? Será que eu chegar lá no céu vou reconhecer o pastor Henrique? Eu creio que sim, porque o Lázaro e o Abraão, o Lázaro e o homem rico lá na parábola, eles se reconheciam. Abraão chamou pelo nome dele lá. Eu creio que eles se reconhecem. Jesus também foi reconhecido quando ele se identificou. Claro que não será o mesmo corpo que temos aqui. Lá não será mais um corpo de doença. Lá não será mais um corpo regido pelas leis da natureza. Lá nós não precisaremos mais de oxigênio para respirar, porque oxigênio é coisa daqui. Lá nós não precisaremos mais da lei da gravidade para nos pressionar, para ficar de pé, porque lá não funciona mais isso. Lá nós não precisaremos mais dormir, porque é outra coisa. Lá nós não precisaremos mais comer, porque o corpo não depende mais dessa química. Lá nós não teremos mais necessidade nenhuma daqui. Se aqui, por exemplo, você se esforça para orar, se esforça para ser crente, eu quero vos trazer uma esperança. No céu
nunca mais você vai se esforçar para ser crente, porque é a naturalidade do céu ser santo, santo como é o Senhor. Bendito seja o seu nome. Agora vamos ao segundo fato escatológico, que é o arrebatamento da igreja. Esses dois fatos aqui, irmãos, eles acontecem ao mesmo tempo, mas eu fiz questão de destacar só para dar essa ênfase. Primeiramente, os mortos ressuscitam. 1 Tessalonicenses 4,17. Os mortos em Cristo ressuscitam. E nós que estivermos vivos, se estivermos vivos nesse dia, subiremos juntamente com eles. Então, primeira coisa, a trombeta tocou, os mortos ressuscitam. Agora imagine a confusão que vai ser nos cemitérios aí, irmão. De repente alguma família velando os seus entes queridos, quando de repente vários corpos várias tumbas se abrem, muitas pessoas saindo dali. Imagine a confusão que vai ser para quem está velando os seus mortos nas suas casas. De repente aquela pessoa pertencia a Jesus e ressuscita. A terra vai ficar em choque, mas primeiro eles ressuscitam, e após isso a gente sobe junto com eles no céu, para o céu. Essa é a esperança. 1 Coríntios 15:54. No abrir e fechar de olhos. Isso fala de rapidez. O arrebatamento vai ser um fato muito rápido. A palavra que Paulo usa em 1 Coríntios 15:54 para descrever no abrir e piscar de olhos é átomo. Estudante de química, átomo é a menor partícula da matéria. Então Paulo usa átomo para descrever a menor partícula de tempo. Ou seja, no arrebatamento haverá um rápido, tão rápido, que as pessoas só vão perceber o sumiço de outras. Agora imagine a confusão que vai ficar aqui. Quando uma pessoa desaparece, de repente alguém aqui na cidade já desapareceu alguma vez na história. Alguém desapareceu de Porto Rico, alguém desapareceu de Mirizal. A polícia vai atrás, corpo de bombeiros vai atrás, defesa civil vai atrás, um monte de gente vai atrás, bota no rádio, bota na TV. Agora imagine o desaparecimento de milhões e milhares de pessoas ao mesmo tempo. O governo não vai dar conta de captar para onde forem essas pessoas. A terra fica no caos por causa de uma pessoa que desaparece. Imagine milhares desaparecendo. A terra vai ficar desesperada. Sobre o arrebatamento da igreja, precisamos entender que ele é iminente. Ou seja, essa palavra iminência significa ele não tem hora marcada. Aliás, nós não conhecemos a hora em que ele vai acontecer. A hora já está marcada, claro, Deus sabe a hora, mas nós não sabemos. Então Lucas 12:40, Jesus disse que era para estar preparado, porque nós não sabemos a que hora Jesus viria. Essa é a iminência. Isso significa também que o arrebatamento ele será invisível para quem não é crente. A Bíblia diz que Jesus virá nas nuvens e nos levará para Ele. Nós o veremos, a trombeta tocará, nós ouviremos. Os ímpios não verão Jesus nas nuvens. Será visível para nós, mas para quem ficar será invisível. Eles só vão ver as consequências do arrebatamento, que é o sumiço, o desaparecimento em massa de milhares e milhões de pessoas. Esse é um fato importante, porque existem algumas tentativas modernas de tentar desacreditar a doutrina da iminência bíblica, de pessoas querendo marcar data, baseado em Daniel 9:27, pessoas querendo marcar datas para a volta de Jesus. Assim aconteceu com Charles Taze Russell, o fundador das Testemunhas de Jeová. Profetizou a volta de Cristo por 3 vezes, não aconteceu. O sucessor dele profetizou mais de 2 vezes, não aconteceu. Aí ele desistiu, também não profetizou mais. A mesma coisa aconteceu com Guilherme Miller, da Igreja dos Adventistas do Sétimo Dia. Profetizaram a vida de Jesus por várias vezes, não aconteceu. Para ficar de exemplo para nós, que aquele dia e hora ninguém sabe mesmo. É por isso que a volta de Cristo é iminente, a qualquer hora. Ele pode voltar agora, como pode voltar daqui a 100 anos também. É por isso que nós temos que andar preparados. Então, um outro fato, o arrebatamento da igreja, ele é pré-tribulacional. Memorizem esse conceito, pré-tribulacional. Nós entendemos que haverá uma grande tribulação após a vida de Cristo. A igreja não passa por esse período. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, versículo 10, há um texto espetacular que João disse que Deus nos livrará da tentação, se nós formos fiéis,
Ele nos livrará da tentação que virá para afligir o mundo todo. Aqui está falando de grande tribulação. E mais, Deus não prepara a sua noiva para passar por um período tão turbulento que será a grande tribulação. Antes que a tribulação acontecer, a igreja sobe. Antes da tribulação acontecer, a igreja está com Cristo. Então, não fiquem desesperados se aparecer alguém dizendo que o anticristo já está governando, que não está. Ele só governa depois da volta de Cristo. Não fiquem preocupados achando que a marca da besta já está por aí, que não está, porque ela só será aplicada depois que Jesus levantar a igreja. É por isso que a gente tem que ter cuidado, porque existe uma escatologia aterrorizante que vê o anticristo em tudo. De tempos em tempos as pessoas inventam o anticristo. Na época do século I da era, o anticristo era Nero. Eles achavam que seria Nero. Na época do século passado, em 1945, acharam que era Adolf Hitler. Em tempos recentes acharam que era Donald Trump. Agora mais recente achavam que era o Daniel Macron, o Emmanuel Macron da França. Alguns acham que é Joe Biden, o anticristo. Se ele ainda não está reinando, ou não está reinando na condição de anticristo. Isso só vai acontecer após a volta de Jesus. Então, o arrebatamento é iminente, ou seja, não tem hora certa para acontecer para nós, é invisível ao mundo, é rápido, é pré-tribulacional. Antes da tribulação, a igreja sobe. Então, a terra, irmãos, ela está passando como se fosse por um funil. As coisas vão só se afunilando, e a grande tribulação é o ápice do maior de todos os sofrimentos já experimentados na face da terra. Quem vai subir, quem vai ficar no arrebatamento? Essa é uma grande pergunta. Às vezes a gente julga a nossa condição fraca e se acha indigno de estar diante de Deus naquele dia. E de fato nós somos, mas Cristo nos dá a dignidade para estar diante de Deus. Se você de repente tem dificuldades, é um crente fraco, mas é crente, você não vai ficar naquele dia. Agora, se você é aquele que está aqui, mas que não tem mais nenhum compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, muito cuidado, porque aquele dia te pegará de surpresa. A gente também às vezes quer determinar quem vai e quem não vai para o inferno, e a gente tem alguns critérios bíblicos para definir quem é que vai e quem é que não vai subir naquele dia. Mas às vezes a gente acha que fazer uma obra para Deus mal feita já é digno do castigo do inferno, e não é. Se eu estiver pregando aqui para me aparecer, isso não vai levar-me para o inferno, mas vai me tirar galardão. É o tema do próximo slide. Então, o primeiro acontecimento é a ressurreição dos salvos. O segundo acontecimento é arrebatamento. E o terceiro acontecimento, qual é? Não somente para galardoar, para premiar aqueles que trabalharam para o Senhor. A Bíblia não fala que nós fomos chamados para dar boas obras, para produzirmos frutos. São essas obras que serão julgadas. São esses frutos que nós produzimos que serão julgados. E aqui entra um conceito fundamental de obras. É tudo aquilo que eu faço para Deus ou para o meu próximo. Isso nós chamamos de obras. Se eu orar, são obras. Se eu pregar, são obras. Se eu cantar no vocal, se eu reger, se eu limpar o chão da igreja, são obras que estão sendo captadas por Deus. Malaquias capítulo 4, ele disse que existe um memorial no céu diante de Deus. Ou seja, tudo que fizemos aqui, nada passa batido. Diante de Deus, irmãos, nada passa batido. Nem oração, nem santidade, nem pecado também. E tudo que nós fizermos aqui nessa terra estão sendo analisados e apreciados por Deus, para que naquele dia a gente veja qual é o tipo de obras que nós fizemos. E sobre isso nós precisamos entender o seguinte, que naquele dia não serão consideradas as quantidades das nossas obras, não será considerado quantas vezes eu preguei, não será considerado quantas vezes você cantou. O que vai ser analisado naquele dia? Não é a quantidade, é a qualidade daquilo que você fez. Porque o que adianta eu pregar 10 vezes e só em uma vez passar no teste do tribunal de Cristo? Eu desperdicei 9, só aproveitou uma.
Viu como é muito importante a gente fazer aquilo que atentar para o que Jeremias disse: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Ele não perde a salvação, mas ele perde premiação, ele perde galardão. Tem um texto em 1 Coríntios 13, eu vou fazer questão de ler esse texto, porque é o texto que melhor, na minha opinião, que melhor esclarece o que será o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 11 até o versículo 15, Paulo explicando como é que será o tribunal de Cristo. Ele disse: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício, atenção às classificações de materiais aqui, de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia, com D maiúsculo, a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá o que? Galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como que por fogo. Ou seja, você pode até pregar para querer se aparecer, você pode até pregar às vezes não querendo estar aqui, o corpo não pede, o corpo não quer, você veio obrigado. Isso não vai prejudicar a tua salvação, mas vai dar prejuízo na hora do galardão, na hora da premiação. E a expressão que Paulo usa, tribunal, ele não faz referência, a gente logo pensa no tribunal dos homens, no Supremo Tribunal Federal. O tribunal de Cristo não será assim, porque a palavra que Paulo usa para descrever tribunal é bema, B-E-M-A. O bema, na verdade, era uma plataforma como se fosse um púlpito, em que aqueles que corriam no estádio, eles subiam para lá para receber a premiação e a nota da maneira como correu. Então é isso que Paulo fala, não é um tribunal para condenar alguém, é um tribunal para dar notas, para premiar alguém. Por exemplo, se Deus for usar esse critério de 1 a 10, qual vai ser a qualidade de nossas obras? Alguém vai receber 0, outros vão receber 1, e tem outros que vão receber 10. Tomara que a gente receba 10 em pelo menos 20% das obras que a gente faz, porque mesmo quando a gente faz alguma coisa, mas se fizer com a intenção errada, já desconta pontos naquele dia do tribunal de Cristo. E aqui eu quero tocar no assunto da intenção. Com qual intenção nós estamos fazendo as coisas? Os fariseus, eles davam esmola, mas a intenção deles não era caridade, não era piedade, era só aparência de piedade. Eles oravam alto, não era piedade, era só para se aparecer. E quem ora para ser visto, não ora para ser ouvido. Ou seja, quem ora para ser visto pelas pessoas, ser aplaudido, na verdade ele não está orando para ser ouvido por Deus, ele está orando só para receber o aplauso das pessoas. Era o que os fariseus faziam. Isso desconta pontos. Ou seja, tem que haver sinceridade, não apenas uma casca para a gente mostrar alguma coisa para os outros, mas sim mostrar para Deus. Uma outra coisa interessante é que essas obras que nós fazemos aqui, elas não prejudicam a salvação, mas prejudicam a premiação. Durante muito tempo, quando eu era criança, eu não sei se os irmãos já pensavam nisso, eu pensei que lá no dia do juízo final, do tribunal de Cristo, ia estar igual um telão desse aqui, mostrando lá os nossos pecados. Tribunal de Cristo, em primeiro lugar, não vai ser para mostrar pecado de ninguém, irmãos, porque não é julgamento de pecado, é julgamento de obras. Aí quando eu era criança, eu ficava pensando, pastor, e agora que eu fiz coisa que mamãe não sabe, e naquele dia a mamãe vai ver? Mas, primeira coisa, tribunal de Cristo não vai ser para julgar pecado de ninguém. Os nossos pecados já foram julgados em Jesus, aleluia. Lá será tão somente para julgar a qualidade de nossas obras. Aí Paulo usa a figura da palha, do feno, do barro, da madeira. A gente sabe que se colocar fogo no capim seco, pega fogo rápido. Se tocar fogo numa palha, pega fogo rápido. Mas se tu colocar no ferro, aí não é qualquer temperatura que queima fogo. É a qualidade das obras, que aquele dia do tribunal de Cristo vai aclarar. Então, se alguém estava preocupado de que Deus vai mostrar o que você fez no escondido naquele dia, não vai.
porque lá não se trata de julgamento de pecados, trata-se de julgamento de obras. Naquele dia, Deus vai mostrar, pelo menos para você, que aquele dia que você cantou aqui na igreja foi com simples intenções. Deus vai mostrar, naquele dia, quando todo mundo achava que você estava arrasando na oração, Deus vai mostrar, não, aquele dia ele estava só querendo falar bonito para impressionar as pessoas. Mas aqui, em questão de obras para o reino de Deus, serão pontuadas lá, premiadas lá. Tribunal de Cristo, lembre, não é para condenação de ninguém, é para julgamento de obras, não é para julgamento de pecados. Nesse tribunal de Cristo aqui, só a igreja participa, porque os ímpios vão participar de um outro tribunal, que é o juízo final. Agora vamos para o quarto fato importante, que são as bodas do Cordeiro. Essas bodas do Cordeiro, entende-se que, quer dizer, é uma lógica, não deixa muito claro, mas entende-se que elas sejam depois da premiação do tribunal de Cristo. Bodas é festa de casamento, né? É a celebração de um matrimônio. Durante o livro de Cantares de Salomão inteiro, a gente vê o relacionamento entre Salomão e a sua noiva. Aquilo simbolicamente aponta para o relacionamento entre Jesus e a igreja. Isso também é simbolizado na parábola das 10 virgens, né? Quando o noivo vier para se encontrar com a noiva. Então isso vai acontecer por ocasião das bodas do Cordeiro. Então, depois que nós estivermos com as nossas recompensas recebidas, agora é hora de comemorar. E se comemora onde? Nas bodas do Cordeiro. Apocalipse 19:7 é um dos únicos, são poucos textos que falam sobre as bodas do Cordeiro, mas eu vou ler para os irmãos: regozijemo-nos e alegremos-nos, demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Essas bodas, no tempo dos judeus, tinha comida, tinha bebida, tinha festa e tinha a própria celebração do casamento. No céu, eu não acredito que terá comida. Aos Romanos, Paulo disse que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é alegria e paz do Espírito Santo. Então, descartem de no céu ter uma tigela de camarão, não vai ter. As bodas do Cordeiro serão outro tipo de celebração para agradecermos pela salvação em Cristo, pelo nosso encontro com Ele. É como alguém que começa a festejar quando chega o dia do casamento. Próximo slide. Agora, irmãos, nós vamos sair do céu, vamos voltar para a terra agora. Aqui começa a grande tribulação. É grande porque nunca houve e nunca haverá uma maior do que essa aqui. Aí eu lembro do hino da Damares. Enquanto a igreja lá no céu recebe o galardão, a terra vai entrar na fase da tribulação. As reações em cadeia, geram matéria e etc. Enquanto a igreja está sendo galardoada no céu e após isso recebendo a alegria das bodas do Cordeiro também, na terra o pior estará acontecendo, porque a partir do momento em que a igreja sobe, instala-se um caos terrível sobre a face da terra, um caos que a terra nunca houve. Será um caos pelo desaparecimento em massa de pessoas. Imagine você conversando com alguém frente a frente, você pisca o olho, quando de repente a pessoa desaparece. Imagine, alguém está com um bebezinho aqui no colo, quando de repente essa bebê desaparece sem nenhuma explicação. Aí, eu lembro do pastor Claudio de Andrade, que ele disse que naquele dia, os homens estarão tão racionalizados que eles vão dar explicação científica à CNN de um fato que nós já sabemos que foi o arrebatamento da igreja. Então, irmãos, sobre aquele dia, a grande tribulação, existe um texto muito importante lá em Daniel 9:27, quem puder, na verdade é Daniel 9:25, quando eu disse que Daniel, ele é o Apocalipse em miniatura no Antigo Testamento, é porque desde as visões de Nabucodonosor até as visões de Daniel, elas são uma miniatura do que João desenvolveria com maior clareza no Apocalipse. Daniel 9:25, 26, 27, Daniel fala das 70 semanas.
E é aqui que esse é um dos textos bem complicados, eu reconheço que é complicado. É em cima desse texto aqui que os fundadores das Testemunhas de Jeová e muitos outros marcaram a volta de Jesus, porque eles fizeram uma matemática errada e deu tudo errado. Daniel 9:25, 9:24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o Santo dos Santos. 70 semanas. Aqui é interessante que no original, 70 semanas não são semanas de 7 dias, são semanas de anos. Cada semana dessas 70 aqui representa um ano ou 7 anos. Então são 70 semanas de anos, não são semanas de dias. Só explicar isso bem claro para não haver essa confusão. São semanas de anos. 70 vezes 7 dá o quê? 70 vezes 7? 49. Dá 490. 490. Aí, no versículo 25 diz o seguinte: sabe, entende. Sempre com a imagem na cabeça, 70 semanas. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas estão determinadas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Essas 70 semanas, irmãos, a gente divide ela em 3. A primeira semana, que são semanas de anos, repito, ela compreende o período em que o rei Artaxerxes libera para se construir a cidade. Não vamos confundir as duas liberações. Primeiro foi liberado, Ciro liberou Esdras para reconstruir o templo. Não conta aqui nas 70 semanas. Elas contam quando Artaxerxes ordena a Neemias para ir reconstruir os muros e a cidade toda. O tempo de construção demorou 49 anos. Se são 7 anos, ou se são 7 semanas de ano, 7 vezes 7 dá 49. Então a primeira semana dessas 70 aqui já aconteceu. Tem as 69 agora, ou tem as 62 agora. As 62 semanas ela compreende o período da reconstrução do templo até a época que Jesus veio e morreu. Porque o que é que diz o texto seguinte aqui, ó? E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Aí, irmãos, é interessante os detalhes da Bíblia. Se os judeus, eles fossem mesmo crentes em Jesus, eles saberiam mais ou menos o ano em que Jesus ia nascer, porque está tudo determinado aqui, ó. Daniel disse que depois das 62 semanas o príncipe, o Messias, seria morto. Então, quem voltou de Jerusalém para reconstruir os muros, se ele fosse ver as profecias de Daniel, ele saberia mais ou menos o dia em que o Messias viria, porque está aqui a matemática de Deus. Após as 62 semanas, Jesus viria e morreria. Sabe, entende? Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se edificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, aqui fala de reconstrução. E depois das 62 semanas será tirado o Messias. Ou seja, depois que Jerusalém fosse reconstruída, 62 semanas de anos depois, o Messias nasceria, morreria e ressuscitaria para a nossa vitória. Mas aí o povo não entendeu isso. Aí diz mais o texto: depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, que foi ressuscitado, né? E o povo do príncipe, quem é o povo? Quem é esse príncipe aqui? Do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as salvações. Quem é esse príncipe aqui que fala do povo do príncipe? Não é o príncipe da paz. Esse príncipe que Daniel fala aqui não é ninguém menos que o próprio anticristo. Aí fala mais sobre ele: e ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Semana de anos, não semana de dias. Aí quando se fala de semana de anos, fala de 7 anos, que é o período da grande tribulação. Entre a vinda de Cristo para arrebatar a igreja e a sua vinda gloriosa para socorrer Israel, tem 7 anos. Então a grande tribulação são 7 anos de sofrimento.
que são 7 anos que a igreja passa entre o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, são 7 anos de muita tribulação. Aí o anticristo fará mais o quê? Na metade da semana, qual é a metade de 7? 7 dividido ao meio dá o quê? 3,5, 3,5. Isso quer dizer o quê? Na primeira metade da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que no período da grande tribulação, o anticristo, ele vai aparecer como um sujeito bonzinho. O anticristo, irmãos, ele não vai aparecer com um letreiro aqui dizer, eu sou o anticristo. Não. Ele vai se declarar como um homem que vai resolver todos os problemas da humanidade. O arrebatamento não vai causar uma confusão enorme na terra. As moedas, a moeda do mundo todo vai se desestabilizar, o dólar vai se desestabilizar, as bolsas de valores vão despencar, haverá colapso na saúde, colapso no sistema de trânsito, colapso no céu, na terra, no mar, em todas as esferas do universo haverá desordens. O anticristo vai aparecer como alguém que vai dar solução a essas desordens. Então, o que o anticristo vai fazer? Ele vai estabelecer um governo mundial, global. Ele será globalista. Ele não vai governar apenas um país. Naquela época, o mundo não será mais dividido por continentes. Será apenas um único governo, com uma única moeda, com um único comandante, cujo nome é o anticristo. E quando a Bíblia fala em Apocalipse 11, chama ele de besta. Besta, irmão, é só o nome dele, porque de besta o anticristo não tem nada, não. O anticristo é um sujeito extremamente inteligente. O anticristo, irmão, não será alguém odiado pela mídia. O anticristo vai ser alguém aplaudido, porque o discurso dele será bonitinho, o discurso dele será de igualdade, fraternidade, união. Ele será uma pessoa que tem um discurso político, não tem um discurso bonito. O anticristo, irmão, será um político. Às vezes, quando era criança, eu achava que o anticristo seria um demônio encarnado em pessoa. Não, o anticristo vai ser uma pessoa como nós, nós seremos no céu, né? Mas será um ser humano de carne e osso, nascido de uma mulher. Ele vai ser essa pessoa, só que ele vai ter uma característica que muitos não têm, muitos políticos não têm. Vocês sabem que política divide, não é? Quem é Bolsonaro não toca de assunto político que vota em Lula. Quem vota em Ciro não quer mexer com o Sérgio Moro, porque política divide. Só que o anticristo, irmão, ele vai começar não dividindo, ele vai começar unindo todo mundo. Os eleitores de Bolsonaro e de Lula que ficaram naquele dia, como de Ciro, o anticristo vai ser o único que vai reunir o povo que ficar. Quem é que consegue reunir eleitor de Bolsonaro e Lula hoje? É impossível, porque nós somos antagônicos. Nós não cremos nos valores que eles creem, mas o anticristo vai ser uma figura que vai reunir os diferentes partidos para cima dele, para apoiá-lo. E ele vai ser uma pessoa carismática. Ele não vem com um discurso ruim, ele vem com um discurso de apaziguar todo mundo, de resolver as desigualdades. Aí, quando as pessoas eles encontram um político, um candidato que fala bonito, todo mundo vai para ele, e vai ser assim com o anticristo. Ele vai seduzir, porque ele virá, irmão, sob a influência de Satanás. Ele será um homem, mas sob a influência de Satanás. Ele com isso vai seduzir muita gente com o discurso dele bonito e o discurso agregador. Só que ele não vem sozinho. Apocalipse capítulo 11, além da besta que subiu do mar, tem a besta que sobe da terra. Aqui fala do falso profeta. Eu diria que o falso profeta será uma espécie de vice do anticristo, porque é ele que vai auxiliar o anticristo no engano das nações. O anticristo representa o poder político, o falso profeta representa o poder religioso. Portanto, o anticristo não será um ateu, não será, porque ele também será assessorado por um sujeito religioso que é chamado na Bíblia de falso profeta. Esse falso profeta, ele também vai capacitar o anticristo a fazer milagres. Diz a Bíblia que o anticristo
uma única religião. É uma única religião. Irmãos, aí vocês percebem que os fatos eles estão se encaixando quando vocês veem a tentativa da ONU de tentar resolver os problemas, não dando liberdade para os países, mas querendo mandar em cima de todos os países. Os regulamentos da ONU não é só nos Estados Unidos, é para os países inteiros. Isso já indica uma pista de que assim será o governo do anticristo. Será uma religião única, então não será um governo ateu, não vai ser. O anticristo vai ser uma pessoa religiosa. Especulações tem, há quem diga, inclusive católicos, que o falso profeta será o próprio Papa. Há quem diga, temos dados na Bíblia para isso, a Bíblia não dá os detalhes, mas há quem diga que o anticristo virá de lá, ou melhor, que o falso profeta, que é a besta religiosa, ele venha de lá. Não podemos bater o martelo, mas tem essa corrente de explicações aí. Aí, irmãos, esse anticristo, ele vai estabelecer moeda única, governo único, ele vai estabelecer também religião única, economia única, vai ser tudo único. John Lennon, aquele que morreu na década de 80, às vezes as pessoas fazem confusão logo com o primeiro cavalo, dizendo que o primeiro cavalo é o Jesus Cristo, o cavalo branco, mas não é. Isso nós vemos em Apocalipse 6, que é a abertura dos 6 primeiros selos. Quando abre o primeiro selo, João vê um cavalo branco. Esse cavalo branco, quem estava sentado sobre ele tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Esse cavalo branco,